Olha, pessoal, eu tô improvisando, tá? Meu celular gravando a tela do notebook, porque eu não sei fazer de outro jeito, mas eu vou aprender, eu juro, tá bom? Olha, eu vou ler para vocês e vou explicar. Tipos textuais estão relacionados à estrutura fixa do texto, tá? Então, olha só, para você conseguir diferenciar tipo textual de gênero textual, é que o tipo textual ele tem uma estrutura fixa, mais ou menos fixa. Você só de bater o olho nele, você leu, você já sabe que tipo de texto que ele é, tá bom? Já o gênero seria para que ele serve, qual é a função social dele, qual é a função dele, certo? Então, olha só os 5 tipos textuais que existem: narração, argumentação, descrição, exposição e o explicativo, que é o injuntivo, tá? Nós vamos nos aprofundar esse ano ainda no texto argumentativo e no texto expositivo. O narrativo não precisa mais se aprofundar tanto, por quê? Porque vocês já é o primeiro tipo de texto que vocês aprendem a escrever e também a ler, tá? O texto narrativo ele conta histórias pra gente. E necessariamente ele tem uma estrutura que responde às questões onde, quem, quando e como. Olha que legal, né? Então você, por exemplo, você vai narrar uma viagem à Lua. E então nessa viagem à Lua, o que foi que aconteceu? Como aconteceu? Quando aconteceu? Quem estava nessa viagem? Quais os sentimentos envolvidos das pessoas? Teve algum complicador, né? E aí você faz o final para a história, tá bom? Então narração é isso, é você contar. Na verdade, o texto narrativo ele está muito assim intrínseco à nossa linguagem oral. A gente conta muita coisa oralmente também, né? Então você vai fazer um relato de uma festa que você foi para o seu amigo e você vai contando para ele. É uma narração, tá bom? Então o mais simples é o texto narrativo. Aí depois vem o texto argumentativo, que já é outro tipo de estrutura. Você não vai ficar respondendo quem, quando, onde, como. Não. Você no texto argumentativo você vai primeiramente apresentar um problema, tá? E aí depois você vai colocar 2, 3 ou 4 argumentos que demonstrem que aquele é um problema sério, que é um problema grave. Você vai ver as nuances daquele problema, né? E até mesmo pensar em soluções, criticar quem não está ajudando naquele problema, né? Pode ser um problema social, um problema político, um problema econômico, tá bom? E aí você faz o fechamento, uma conclusão, tá? Dando uma solução para ele ou mesmo reafirmando a necessidade de se pensar a respeito desse tema, certo? Então, o texto argumentativo ele tem essa estrutura de apresentação, o desenvolvimento com 2, 3 ou 4 argumentos e conclusão. Olha como é diferente já a estrutura dele, tá? É como se fosse um esqueletinho que se forma no texto. Aí tem o texto descritivo, tá? O texto descritivo, ele na verdade, você vai falar mais de quem ou o que, né? É mais isso, você vai descrever algo, um objeto, uma pessoa, um fato, uma casa. Você vai descrever, você vai colocar qualidades físicas, psicológicas, outros tipos de qualidades. Você vai descrever. A descrição também vocês faziam muito na escolinha de vocês. Por exemplo, descreva o parquinho da sua escola, como ele é, né? Aí você ia falar, o parquinho tem 2 gangorras coloridas,
3 balanços, um está quebrado, mas os outros 2 funcionam e a gente consegue balançar bem alto. Tem um escorregador apenas, que é super competido, todo mundo quer brincar nele. Então você vai descrever, é bem fácil também, a gente usa muito também a descrição na nossa linguagem oral, né? Então, por exemplo, você vai descrever uma pessoa, né? Um boy magia, né? E aí você vai falar como ele é, se ele é bonito, a cor dos olhos dele, a boca, o cabelo e assim por diante, tá bom? Então a descrição também é super mega fácil. E tem também o texto explicativo. Eu pulei, né? Tem o expositivo, que é um texto que visa informar, tá bom? Então você vai expor, por exemplo, os textos que vocês têm acesso, que são expositivos, são os textos dos livros de ciências, de história, de geografia, tá? Onde eles informam, eles vão informar vocês das coisas, vocês vão aprender ali, né? Então, esse é um texto informativo expositivo, tá? E depois a gente vai também se aprofundar nele, porque ele tem, assim, algumas características especiais que não vem ao caso agora, porque senão a gente vai fugir do foco, tá? E depois tem o explicativo, que é um injuntivo, que também é mega fácil de identificar. Por quê? Porque é um texto que vai sempre dar ordens para você ou explicar alguma coisa de como você tem que fazer, tá? Bom, para que vocês entendam, né, melhor, eu vou explicar aqui. Olha só, a narração, por exemplo, agora a gente pode olhar do outro lado do quadro, tá? Olha só os tipos. Não, o tipo textual é a narração, e aí quais são os gêneros que estão dentro da narração? É como se vocês estivessem na aula de matemática e tem 5 conjuntos. E o que existe dentro de cada conjunto? Então, dentro do conjunto que se chama narração, existem os gêneros textuais que estão ali nele, né? E aqui, olha lá, conto, biografia, fábula. Lembra de fábula que tem sempre o animal que fala, né? Romance, uma lenda, uma novela, uma carta, tá? Porque você vai narrar nesses gêneros textuais. Aí, mas por que existem diferentes gêneros textuais? Porque cada um tem uma função social. Olha lá, o conto. Por exemplo, tem o conto de fadas. Qual é a função social dele? É ensinar as crianças sobre os problemas da vida, né? De uma maneira bem implícita. A biografia, qual é a função social dela? É você conhecer a história de alguém. Mas ele continua fazendo parte do tipo textual narrativo, porque ele obedece a uma estrutura, né? Então, a biografia, tanto a biografia como o conto, vou pegar a biografia aqui para vocês entenderem. Você vai sempre responder quem, a biografia é sobre quem, como foi a vida dela, o que aconteceu na vida dela. Olha só, quem estava envolvido na vida dela. Olha a fábula, é o mesmo também tipo textual narrativo. A fábula, por exemplo, da lebre e a tartaruga, né? Quem são os envolvidos na história? Como ela aconteceu? Quando ela aconteceu? Tá? Olha, vocês percebem que todos têm a mesma estrutura? A gente nunca tinha pensado nisso, não é verdade? E aí agora isso já fica desvelado para vocês, tá bom? A lenda, a novela, a carta. Então, são os gêneros textuais que estão, né, dentro do tipo textual narração. A argumentação, o texto argumentativo, existem vários gêneros que se encontram nesse conjunto aí dos textos argumentativos, dos tipos textuais argumentativos, que é o artigo de opinião,
uma crônica argumentativa, um editorial, uma carta, se for endereçada para a sociedade, como uma carta aberta, né? Uma carta assim de que você vai fazer, em que você vai fazer uma denúncia, né? Algo assim. Ou mesmo uma redação de uma prova. Por que foi colocado redação de uma prova? Porque a gente sabe que o Enem exige o texto dissertativo argumentativo, tá bom? A gente também vai entrar depois mais profundamente nesse tema, né? Nesse tipo textual, porque é algo que é muito cobrado de vocês, tá bom? De todos nós. Nossa, já tem aqui 10 minutos, né? Eu falando. E aí você vai observar também que todos eles possuem uma estrutura fixa também, tá? Que os torna um tipo textual argumentativo, tá bom? A descrição, olha só o gênero textual que, né, está dentro desse conjunto dos textos descritivos. Relato de viagem, diário, a gente pode colocar também caracterização de objetos, pessoas, animais, tá bom? Porque aqui são alguns exemplos de gêneros textuais, não tá tudo aí não, viu? Aí tem o expositivo, que é informativo, que é o resumo. Não é legal quando vocês têm que pegar um texto de geografia e resumir, né? Você vai apenas informar. Aí tem a resenha, que é algo que vocês já estão vendo, né? Lembra que eu conversei com vocês na última aula? Então, a resenha, reportagem, notícia, verbete de dicionário e cardápio. Também existem, assim, muitas implicações aí nesse tipo textual, tá? E a gente vai se aprofundar neles porque precisa, certo? A gente vai voltar neles. E depois o explicativo, injuntivo, né? Que é, olha lá que legal, receita, manual de instrução, regra de jogo, bula de remédio e lista de compras, tá? Então são os textos injuntivos que eles estão nos dando comandas. Uma prova, por exemplo, é um texto injuntivo, né? Ele está orientando você a realizar aquela atividade, tá bom? Então ele também tem uma estrutura diferente, ele tem tópicos, não é? Ele tem perguntas e respostas, é totalmente diferente de uma narração, de uma argumentação, de uma descrição, né? Então vocês percebem como é diferente um do outro e por isso que é bom vocês saberem por quê. Quando você sabe o tipo textual numa questão, por exemplo, do Saresp ou uma questão da AP ou do professor, se você sabe, você já conhece também a intenção daquele texto, fica muito mais fácil para você conseguir chegar à resposta da interpretação, tá bom? Aí depois aqui, olha, eu tô virando, né, aqui rolando a tela, né, sobre os gêneros textuais. Olha só, lembra que eu falei para vocês que não são apenas esses daqui? Porque os gêneros textuais, eles são infinitos. Porque a criatividade humana é infinita, não é verdade? E olha só, vamos ler. A intenção dos diferentes gêneros textuais é transmitir a mensagem ao interlocutor de forma efetiva. Foco na função comunicativa e não nos aspectos estruturais. Ou seja, a gente viu os tipos textuais, a estrutura que os compõe, porém, apesar, né, de haver essa estrutura inicial que vai nos nortear sobre a identificação dos tipos textuais, quando entra no campo do gênero, como é algo infinito e envolve muito a subjetividade da pessoa que escreveu, os sentimentos dela, os desejos dela, as intenções dela com o leitor, né? Então acaba que se torna infinito,
Então, às vezes até muda um pouco a estrutura, tá? Mas de qualquer forma você consegue perceber a que tipo textual ela pertence, tá? Esse gênero pertence. Olha lá, possuem função social específica da língua, que é comunicar algo, adequando-se ao uso que se faz deles. Sendo assim, ocorre em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Por exemplo, se você vai escrever um texto dissertativo argumentativo, né, sobre a violência contra a mulher, você tem uma intenção, né? Qual é a sua intenção? É desvelar um problema tão grave da nossa sociedade, né? Que o seu leitor leia aquele texto e se mobilize para mudar a situação, né? Ou mesmo que ele talvez seja uma vítima, seja uma mulher vítima, que ela se identifique ali e que ela se rebele contra essa situação que foi imposta a ela, tá? Os gêneros textuais são mais livres, adaptando-se às situações cotidianas. Olha que legal, né? Então, o tipo textual, ele é assim um pouquinho mais rígido, né? Não tem aquela variação, mas o gênero textual, ele é muito livre. O ser humano, a gente é capaz de escrever das mais diferentes formas e das formas mais interessantes possíveis. Tanto é que vocês assistem mesmo até seriados, né? Porque são narrativas. E olha que legal, quantos tipos de narrativas existem nos seriados ou nos livros que vocês leem, né? Ou mesmo nos textos que vocês encontram na internet, tá bom? Possui um conjunto ilimitado de características determinadas pelo estilo do autor, o conteúdo, composição, função. Porém, características comuns em alguns facilitam o agrupamento. Ou seja, tem algumas características que são marcas assim que não mudam, que por isso os colocam, né? Colocam esses gêneros dentro da tipologia textual a que pertencem, tá bom? E eu gostaria de falar aqui sobre o estilo do autor, que isso é algo muito interessante. Muitas vezes, quando você passa a gostar muito de um autor, você lê todos os livros dele, ou quase todos os livros dele, se algum dia alguém te apresentar um livro dele sem falar que é ele, e você ler, você já sabe que é ele, por causa da forma dele escrever, a forma dele montar as frases, os parágrafos. É muito interessante isso, porque existe toda a parte do estilo. E a gente, como professor, sabe, muitas vezes, a gente que acompanha, eu que acompanho, por exemplo, a escrita de vocês. Se alguém escrever por vocês, eu já sei que não foi você, porque você tem o seu jeitinho especial de escrever, só seu, tá? É como se fosse, assim, uma impressão digital da pessoa. Todo mundo já, o professor, né? A gente tem essa facilidade, a gente lendo, a gente sabe que é o aluno mesmo que escreveu ou não, tá bom?